Dennis Rodman é uma das figuras mais enigmáticas e complexas da história do basquete. Conhecido tanto por sua aparência excêntrica e vida pessoal controversa quanto por seu desempenho dentro das quadras, Rodman revolucionou o jogo de maneiras únicas e surpreendentes. Embora ele nunca tenha sido um grande arremessador ou um pontuador prolífico, ele era um defensor excepcional e um dos melhores reboteiros da história da NBA. Sua dedicação e habilidades incomuns ajudaram a definir uma era no basquete e, mesmo após sua aposentadoria, a influência de Rodman continua sendo uma referência no mundo do esporte. Este vídeo examina a questão quão bom era Dennis Rodman, realmente. Exploraremos sua carreira, seus feitos, suas estatísticas e o impacto duradouro que ele teve na NBA para responder a essa pergunta. Então vamos entrar em quadra e ver quão bom era Dennis Rodman. Primeiros anos, um começo improvável. Dennis Rodman nasceu em 1961, em Trenton, Nova Jersey, e cresceu em uma situação de extrema dificuldade. Depois de um período turbulento em sua juventude, Rodman encontrou refúgio no basquete durante seus primeiros anos de faculdade. Ele frequentou o Southwestern Oklahoma State, uma universidade pouco conhecida, onde desenvolveu suas habilidades. Embora não fosse uma estrela do basquete universitário tradicional, seu desempenho impressionou os olheiros da NBA. Em 1986, ele foi selecionado pelo Detroit Pistons como a 27ª escolha no draft da NBA, e sua carreira profissional começou. Rodman ingressou em um time dos Pistons conhecido por sua intensidade e jogo físico, o Bad Boys. Esse foi o lugar perfeito para Rodman, que rapidamente se destacou por seu estilo de jogo defensivo e agressivo. Os Pistons foram a base de onde ele moldou sua reputação como um dos defensores e reboteiros mais dedicados da NBA. 2. Defesa e intensidade, uma nova abordagem ao jogo. Rodman era um defensor incansável, com uma capacidade incrível de marcar jogadores de diferentes posições. Embora fosse listado como ala de força, ele era versátil o suficiente para defender jogadores muito maiores ou mais rápidos, conforme a necessidade de seu time. Sua velocidade, agilidade e habilidade de antecipação o tornaram um pesadelo para os adversários. Sua abordagem defensiva era tão intensa que muitas vezes ele ficava no banco de reservas no final dos jogos por ter acumulado faltas. Rodman se destacava por sua capacidade de ler os movimentos dos jogadores ofensivos e de se colocar no lugar certo na defesa. Ele não tinha medo de arriscar seu corpo para obter a bola, uma característica que o diferenciava da maioria dos outros jogadores. 3. Habilidade excepcional em rebotes. Uma das estatísticas mais impressionantes de Dennis Rodman é seu desempenho em rebotes. Ele liderou a NBA em rebotes por 7 temporadas consecutivas, de 1991 a 1998, e teve uma média de mais de 18 rebotes por jogo em uma temporada, algo quase inédito na liga moderna. Sua capacidade de pegar rebotes se destacava porque ele não era um jogador especialmente alto, 1,98 metros, o que normalmente o colocaria em desvantagem ao enfrentar pivôs e alas de força mais altos. Rodman, no entanto, compensava a falta de altura com um senso aguçado de posicionamento e tempo de salto. Ele era mestre em antecipar onde a bola cairia e em usar seu corpo para criar espaço para os rebotes. Sua habilidade de box out, ou técnica de proteger o espaço para pegar o rebote, era incomparável, e ele estudava os movimentos de seus companheiros de equipe e adversários para calcular o melhor momento de se posicionar para o rebote. Ele também era um estudioso dos ângulos de arremesso. Rodman chegou a dizer que estudava os arremessos de jogadores específicos para entender o ângulo e a trajetória da bola. Ele sabia que, dependendo do ponto de onde a bola era arremessada, ela tinha maior probabilidade de cair em determinadas áreas da quadra. Isso permitiu que ele antecipasse melhor os rebotes do que qualquer outro jogador de sua geração. 4. O trabalho sujo ou um jogador de equipe. Dennis Rodman compreendia seu papel em quadra como alguém que fazia o trabalho sujo, ou defender, pegar rebotes e marcar os principais jogadores do time adversário. Ele não estava interessado em pontuar e muitas vezes renunciava aos arremessos, preferindo passar a bola para seus companheiros de equipe. Rodman tinha consciência de que seu papel era complementar aos dos principais pontuadores e facilitadores do time. Essa disposição para sacrificar sua própria pontuação e estatísticas em prol do time o tornava único. Muitos jogadores da NBA buscam glória através de arremessos e pontuação, mas Rodman tinha uma abordagem diferente. Ele entendia que poderia fazer uma diferença significativa através de seu trabalho nos rebotes e na defesa, e sua ética de trabalho incansável inspirava seus companheiros de equipe. 5. Contribuições nos Pistons e a era Bad Boys. No Detroit Pistons, Rodman se destacou como parte fundamental do time que conquistou o campeonato em 1989 e 1990.
Sob o comando do técnico Chuck Daly, os Pistões se tornaram conhecidos por sua defesa agressiva e sua postura física, que intimidavam seus oponentes. Rodman personificava essa mentalidade e, ao lado de jogadores como Isiah Thomas e Bill Laimbeer, contribuiu para o domínio dos Pistões na época. Os anos nos Pistões não apenas moldaram Rodman como jogador, mas também ajudaram a solidificar sua identidade como defensor de elite. Ele foi nomeado 2 vezes o melhor jogador defensivo do ano, de 1990 e 1991, e ganhou uma reputação de ser um dos defensores mais difíceis da liga. 6. A mudança para o Chicago Bulls. Em 1995, Dennis Rodman se juntou ao Chicago Bulls, onde ele jogaria ao lado de Michael Jordan e Scottie Pippen. A parceria com Jordan era improvável, considerando que ambos tinham personalidades intensas e frequentemente conflitantes. No entanto, a inclusão de Rodman nos Bulls foi a peça final para criar uma das maiores dinastias da NBA. Com Rodman nos Bulls, a equipe venceu 3 campeonatos consecutivos, de 1996 a 1998, e ele foi um dos principais responsáveis pelo domínio dos Bulls na defesa e nos rebotes. Sua capacidade de marcar jogadores-chave e de manter a intensidade nos momentos críticos dos jogos foi essencial para o sucesso do time. 7. Impacto na cultura pop. Dennis Rodman também transcendeu o mundo do basquete para se tornar uma figura da cultura pop conhecido por suas tatuagens, piercings, penteados coloridos e um estilo de vida extravagante. Ele foi um dos primeiros jogadores a desafiar as normas tradicionais da NBA. Sua imagem de Bad Boy se tornou tão icônica que ele atraiu fãs que não necessariamente eram entusiastas do basquete, mas que se identificavam com sua personalidade rebelde. Rodman explorou essa fama ao máximo, participando de filmes, lançando livros e se envolvendo em diversas polêmicas fora das quadras. Ele também é lembrado por sua amizade com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que gerou controvérsia mundialmente. Rodman é um dos raros exemplos de um jogador que conseguiu uma notoriedade global tanto dentro quanto fora do esporte. 8. Limitações e desafios pessoais. Embora Dennis Rodman seja amplamente celebrado por seu talento e por suas contribuições aos times em que jogou, ele também enfrentou desafios significativos. Ele teve dificuldades com a disciplina, e seu estilo de vida caótico às vezes afetava sua atuação em quadra. Sua personalidade imprevisível criou tensões em seus relacionamentos com treinadores, colegas de equipe e a mídia. Além disso, Rodman enfrentou problemas com saúde mental e abuso de substâncias ao longo de sua carreira e vida após a NBA. Ele já declarou publicamente suas lutas com a depressão e o alcoolismo, que muitas vezes foram minimizadas na época em que ele jogava. No entanto, sua disposição para falar sobre esses problemas em anos posteriores ajudou a aumentar a conscientização sobre a importância da saúde mental no esporte. 9. Legado e influência no basquete moderno. Dennis Rodman redefiniu o que significava ser um especialista em um jogo dominado por pontuadores. Ao longo de sua carreira, ele provou que é possível ser uma estrela sem necessariamente ser um grande arremessador ou um pontuador. Sua habilidade em rebotes e defesa inspirou gerações de jogadores a se dedicarem a esses aspectos fundamentais do jogo. Rodman também abriu portas para jogadores com personalidades únicas e, de certa forma, ajudou a moldar uma cultura de autenticidade e expressão pessoal na NBA. Em um esporte onde o individualismo é geralmente desencorajado, Rodman mostrou que era possível ser autêntico e ainda assim ser um jogador de equipe altamente eficaz. 10. Estatísticas e honrarias. As estatísticas de Dennis Rodman falam por si. Ele foi 5 vezes campeão da NBA, 7 vezes líder em rebotes, 2 vezes jogador defensivo do ano e foi selecionado 7 vezes para o All-Defensive Team. Além disso, ele foi eleito para o Hall da Fama do basquete em 2011, uma honra que solidificou seu lugar na história do esporte. Suas médias de carreira são modestas em termos de pontuação, 7,3 pontos por jogo, mas ele acumulou impressionantes 13,1 rebotes por jogo ao longo de sua carreira. Mais do que qualquer número, porém, o que define Rodman é seu impacto. Ele era o tipo de jogador que mudava o rumo dos jogos através de seus rebotes, defesa e energia. Dennis Rodman era muito mais do que um jogador de basquete. Ele era um fenômeno cultural, um defensor incansável e um dos reboteiros mais notáveis da história do esporte. Embora suas estatísticas de pontuação nunca tenham sido espetaculares, sua habilidade defensiva, sua dedicação ao jogo e seu espírito único o colocaram em uma categoria própria.
Ele mudou a maneira como o basquete é jogado, mostrando que o sucesso não depende apenas de habilidades ofensivas, mas também de intensidade, inteligência e coragem. Rodman continua a inspirar jogadores e fãs, e seu legado persiste como um dos maiores defensores e reboteiros da história da NBA. Sua carreira prova que o bom no basquete vai além de pontuação e destaca a importância de contribuição, espírito de equipe e determinação. Assim, a resposta para a pergunta o quão bom era Dennis Rodman é clara, e ele foi extraordinário em ser exatamente quem ele era, tanto dentro quanto fora das quadras. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos incríveis sobre a NBA e as histórias dos seus jogadores favoritos. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo novo. Comente abaixo se você gostava do estilo de jogo de Dennis Rodman.